Beleza, então a gente vai ver como é que a gente tem um método numérico. Esse aqui é o mais simples, que é conhecido como método de Euler, para a gente estimar o valor de uma EDO, certo? Uma equação diferencial é uma equação que tem derivada. Basicamente é isso. Então, é uma equação da forma dy dx, por exemplo, igual a f de xy. Se você pegar uma equação diferencial que o dy dx seja igual a f de xy, e você tem uma condição inicial, você sabe que no ponto x igual a xn, o y dá igual a yn, a gente vai tentar arrumar um jeito de descobrir quanto é que dá essa função em outro ponto. Beleza? Então, olha, eu tenho esse resultado por hipótese. Eu sei que o xn dá igual a um yn. Dado que eu sei isso aí, a gente vai tentar descobrir quanto é que dá essa função, quanto é que dá essa solução em outro ponto. Então, esse é o objetivo da gente. Dado que eu sei quanto que dá essa função em um determinado ponto, a gente vai estimar quanto que é a solução em outro ponto arbitrário, certo? Então tá, a diferença do ponto do domínio até o ponto onde eu quero calcular o novo valor da função, eu vou chamar de ΔX ou então de H, que é a diferença entre os dois pontos. Esse H aqui, em geral, a gente chama de passo também. Beleza? Aí, essa fórmula que a gente vai deduzir agora é só com um único passo. Por isso que ela é chamada método de Euler de passo simples. Ela só dá um único passo até chegar no ponto. A gente vai ver outras formulações que você pode dar mais de um passo até chegar no ponto em questão. Ela torna o resultado mais preciso. Beleza? Na prática, quanto mais passos você der, quanto mais contas você fizer, mais aproximado fica o teu resultado. Beleza? Esse aqui a gente dá um único passo. Então, no xn mais 1, o resultado, a solução seria esse valor bem aqui, ó. Mas na prática a gente não sabe e nem vai saber quanto é que é. A gente vai estimar essa solução como sendo um y de n mais 1, que vai ser calculado da seguinte maneira. Eu vou fazer o seguinte. Nesse ponto aqui, pessoal, eu vou passar uma reta tangenciando o gráfico da função nele. Beleza? Então, essa reta que eu estou passando aqui, ela tangencia o gráfico dessa função nesse ponto xn e yn. Certo? Por que eu estou fazendo aqui uma reta tangente? Porque eu vou usar o conceito de derivada. Porque a derivada é a inclinação da reta que tangencia o gráfico da função num ponto. Por isso que eu estou fazendo isso. Tranquilo. Aí, note o seguinte, ó. A diferença aqui entre esse xn e xn mais 1, eu estou chamando de ΔX ou H. E o meu ΔY aqui é a diferença entre o yn mais 1 e o yn. Onde esse yn mais 1 é o que a gente quer na prática. É saber o resultado da função em outro ponto e a gente já sabe que vai ter um erro aqui, né? Beleza. Aí, a priori, eu quero que vocês entendam o seguinte. Esse yn mais 1 aqui, ele vai ser igual ao yn mais esse ΔY aqui, lógico, né? Tranquilo aí? O yn mais 1, aqui, ele vai ser igual a esse yn somado com o ΔY, que é essa diferença entre os y's. Tudo certo aí? Parece muito. Inclusive, a gente pega ela para poder fazer essa formulação. Parece muito mesmo. Tudo certo até aqui, pessoal? Todo mundo entendendo? Beleza? Vou continuar. Agora, do conceito de derivada, a gente tem o seguinte. Nota que a nossa função f de xy aqui é dy dx, certo? Então, se eu for fazer o f do xn e yn, basicamente eu estou aplicando a derivada no xn. Só que a definição de derivada é o limite de y de xn mais 1h, né, que é o passo lá em questão, menos o xn dividido pelo h. Isso aqui é a própria definição de derivada que a gente está aplicando, certo? Você já deve ter visto em cálculo 1. Certo. Aí, olha, nota que essa diferença y de xn mais h menos y de xn é justamente a diferença entre o yn mais 1 e o yn, que é o ΔY aqui, ó. Beleza? O que eu estou falando? E esse h aqui é justamente igual ao ΔX, ó, que é a diferença entre esses dois pontos. Aí, qual é
a aproximação que a gente faz, pessoal? A gente faz uma aproximação da seguinte maneira. Esse limite aqui de ΔY sobre ΔX, a gente diz que isso vale aproximadamente o ΔY sobre ΔX mesmo, na prática, do modo como a gente colocou aqui, ó. Essa é a aproximação desse método. Então, esse f do xn, yn, que é a derivada dessa função, eu aproximo como sendo ΔY sobre o ΔX a partir da própria definição de derivada. Isso aí vai ter esse erro, certo? Enfim, o erro aí é inevitável. A partir disso, eu faço o seguinte, ó. Eu vou passar esse ΔX multiplicando aqui, ó, esse f do xn, yn. Então, você vai ter que o ΔY é aproximadamente igual a f do xn vezes o ΔX. Todo mundo entendendo isso aí? Perfeito. Aí, esse ΔY que tinha aqui na formulação 1, eu vou trocar por f de xn, yn vezes o ΔX. Então, na prática, o meu yn mais 1, que é o que a gente precisa calcular, vai ser igual ao yn somado ao f do xn vezes ΔX. Lembra que esse ΔX aqui é justamente o passo h, ó, e a formulação final fica essa. Yn mais 1 é igual a yn mais o passo h vezes f do xn, yn, onde isso aqui é justamente a derivada da função que você vai ter na tua equação diferencial. Foi. Formulação tá dada aqui, certo? Essa aqui é a fórmula de Euler de passo simples. A gente vai aplicar numa questão para a gente ver na prática como é que funciona, certo? Ele deu o seguinte para a gente, ó. Ele deu uma equação diferencial, que é x, y', dando igual a 3x menos y. Ele disse que a solução dessa equação diferencial, que é uma y de x, que você não sabe quem é, no 2, ela dá exatamente igual a 2. Isso é, se eu pegar a minha solução da equação diferencial, que eu não sei quem é, e aplicar o x igual a 2, eu sei que o resultado dá 2. É isso que ele está me dizendo aí. Aí ele pede para você estimar quanto é que dá o y de 2,1. Beleza. Então vamos fazer isso. Na prática aqui, você vai ter o seguinte. Eu preciso isolar, pessoal, o y' para ficar com o y' isolado aqui. E o lado direito eu vou chamar de f de xy, beleza? Eu preciso ter o y' isolado. Nesse caso aqui, o meu y' não está isolado, mas é muito tranquilo, né? Isolar. Perceba que para isolar o teu y', você fica com y' dando igual. Eu vou passar esse x dividindo, ó. Aí aqui você vai ficar com 3 menos y sobre x. Todo mundo entendendo até aí? Beleza? Isso aqui, nota que esse y' aqui em questão é o meu dy dx. Certo, pessoal? Isso aí é o meu dy dx. Eu estou considerando lá na minha formulação que o lado direito, né, do dy dx é o que você chama de f de xy, né? Ó, porque a equação diferencial era dy dx dando igual a f de xy, para a dedução dessa formulação. Então, depois que eu isolo o meu y', o que quer que esteja no membro direito, eu chamo de f de xy. Tudo certo, pessoal, até aí? Todo mundo entendendo? Tranquilo. Então tá. Deixa eu apagar isso aqui, né? Que eu estava explicando antes. Aí aqui a gente fica com o seguinte, ó. Eu vou aplicar essa formulação agora e ele disse para a gente aí usar um passo de 0,1, certo? Então, olha, por meio dessa formulação de Euler simples, eu tenho o seguinte. Observa que se você pegar o y esse 2 e 2 aqui, só para deixar bem claro, deixa eu tentar explicar aqui bem direitinho. Ele é como se fosse o meu x0 e o meu y0, certo? Porque você está na iteração de número 0. Então, basicamente, você tem que o teu x0 é 2 e o teu y0 é 2. Se eu fosse voltar aqui no meu desenho, é como se o meu n fosse 0 e 0. E aqui é o 0 mais 1, 0 mais 1, né? Vocês estão entendendo aí? É como se eu estivesse partindo do x0 e y0 e fosse calcular o x1 e y1. Tudo bem? E o meu índice começa do 0.
Essa questão de índice vai ser interessante quando a gente for fazer método com iteração, né? Que é o método de Euler aperfeiçoado, que é o próximo, que a gente vai ver. Esse é um passo simples, então basicamente você sai do x0, y0 para o x1, y1 aqui. Beleza? Então, no caso, os meus dados iniciais são esses, que o x0 é 2 e o y0 é 2. Olha, pessoal, ocorre o seguinte, eu quero que você entenda que o teu x, se você está com x0 aqui, o teu próximo x vai ser o x0 mais o h. Vocês concordam comigo aí? Se você parte do primeiro x, o próximo x vai ser o x0 mais o passo h. Tá dando certo aí? Então tá. O que que isso aí significa nessa questão, na prática? O meu x1 aqui, ele vai ser igual ao x0 mais o h, certo? Na prática é isso. O meu x0 em questão aqui é 2. O meu h é 0,1. Então significa que o meu x1 é igual a 2,1. Tá dando certo, entender? Se eu parto de um ponto inicial x0, o próximo x, que é o x1, é o x0 mais o h. Tá compreensível, pessoal, mesmo? Beleza. Agora a gente faz o seguinte, ó. O meu y0 é 2, né? Para eu calcular o meu próximo y, que é o y1, o y1 ele é exatamente igual ao y do x0 mais o h, que é o y do x1, né? O y índice 1 ele é o y do x1, que é o y do x0 mais o h. O meu x1 é 2,1. Então, na prática, o meu y de x1 vai calcular o y do 2,1. Todo mundo entendendo isso aí? Ou não? Vamos lá, vou repetir. A gente vai sair do ponto inicial x0 e y0. O próximo x, que é o x índice 1, ele vai ser o x0 mais o h. Então, o x índice 1 é o x0 mais o h. O x índice 0 é 2. O h é 0,1. Então, o x índice 1 vai dar 2 mais 0,1, que é 2,1. Beleza. O y índice 1 é o y do x1. Então, ele vai ser o y do x1, que é 2,1. Então, quando a gente fizer o y índice 1, na prática, você vai estar calculando o y de 2,1, que é o que ele pediu. Deu para entender tudo aí? Beleza, vamos lá então. Se você for calcular o y índice 1, usando essa fórmula, ele vai ser igual ao y do índice 0 mais o h vezes o f do x0, y0. Tudo certo, pessoal? Até aí? A gente vai usar essa formulação do Euler. Tá. Então, o y índice 1, que eu sei que é o y de 2,1, pelo que a gente viu aí em cima, ele vai ser igual ao y do y índice 0, que na prática é quem? 2. Mais o h, que é 0,1, vezes a f do x0 e y0. A minha f de x0 e y0, a f de xy é essa função. Todo mundo entendendo aí? Se eu for fazer o f do x0 e y0, na prática eu vou fazer o f do 2,2, não é verdade? Porque o meu x0 é 2 e o meu y0 é 2. Então, na realidade, isso aí vai ser quem? Vai ser 3 menos 2 sobre 2, não é verdade? Todo mundo entendendo? Então, isso aqui vai ficar igual a f do 2,2, ó, que é x0 e y0. Vai dar isso aqui, ó. Então, o meu y índice 1, que é o y de 2,1, que é o que ele pediu para eu calcular, vai ser igual a 2 mais 0,1. Isso aqui, pessoal, dá 3 menos 1, que é 2, né? Deu para entender até aí? Beleza. Então, para finalizar aqui, ó, a gente vai calcular 2 mais 0,1
vezes 2. Isso aí deu 11 quintos, que é a mesma coisa aqui, 2,2, certo? Então, o resultado aproximado dessa função aplicada em 2,1 é 2,2, certo? Tudo bem, então mesmo assim, a gente tem um resultado aproximado, mesmo sem saber quem é a solução. Não sei quem é a solução, mas eu sei que ela no 2,1 ela vai dar aproximadamente 2,2. Deu para entender, galera, isso aí? Beleza?